senhora do seu próprio destino, traçando fronteiras e construindo impérios nas areias do tempo. Mas e se o mapa do poder global já tivesse sido traçado há 2.500 anos nas costas escuras da Babilônia? No profundo silêncio da noite, o profeta Daniel contemplou um mar agitado pelos 4 ventos do céu, uma turbulência sobrenatural que deu origem ao inexplicável. 4 bestas colossais emergindo das águas. Eles não eram meras criaturas simbólicas ou figuras mitológicas, mas a representação profética dos poderes que dominariam a Terra ao longo da história até o fim dos tempos. Hoje, enquanto a ordem mundial parece estar se fragmentando e as tensões no Oriente Médio, na Europa e na Ásia atingem níveis cada vez mais críticos, inúmeros estudiosos da profecia bíblica se perguntam se estamos testemunhando o último eco dessa visão. Será que a atual instabilidade política é o prelúdio de uma transição rumo ao último grande império da história? Por quanto tempo mais os Estados Unidos conseguirão manter sua posição como superpotência global? E o que acontecerá com os Estados Unidos quando o império final descrito por Daniel surgir? Prezado ouvinte, todas essas questões serão abordadas em detalhes neste vídeo. Analisaremos quais nações poderiam fazer parte desse império final que, segundo a profecia, surgirá e entregará seu poder e autoridade ao anticristo. Analisaremos também o papel que os Estados Unidos podem desempenhar nesse cenário profético. Convido você a ficar até o final, pois o que você descobrir poderá mudar sua compreensão dos eventos que estão abalando o mundo hoje. Antes de prosseguirmos, diga-nos nos comentários de que país você está assistindo e qual profecia do livro de Daniel você gostaria que abordássemos em nossos próximos vídeos. Sua voz é importante para esta comunidade e cada comentário nos ajuda a aprofundar os temas que lhe interessam e a fortalecer seu entendimento profético. Vamos começar. Hoje, os Estados Unidos são a superpotência dominante no mundo. Sua moeda, o dólar americano, é usada para transações comerciais em praticamente todo o planeta e é, sem dúvida, a moeda mais utilizada globalmente. Os Estados Unidos são um país extremamente ativo no cenário político internacional e possuem a economia mais poderosa do mundo. Por essa razão, é comum ouvir dizer que impõe sanções econômicas, exerce pressão diplomática ou intervém indiretamente em outras nações, influenciando ou condicionando diferentes governos. No entanto, também devemos considerar a China, que se consolidou como outra grande superpotência. China e Estados Unidos competem intensamente em diversas frentes: economia, comércio, tecnologia, incluindo inteligência artificial e semicondutores, geopolítica e poder militar. Ambos buscam liderança global e supremacia na ordem mundial. Considerando todo esse cenário, surge uma questão fundamental: os Estados Unidos continuarão a manter a dominância global ou a China a assumirá no futuro? Ou outras nações emergirão para exercer domínio global? Prezado ouvinte, este é um assunto de enorme importância que merece toda a nossa atenção. E quero lhe dizer algo com absoluta clareza. A resposta para esta pergunta encontra-se na Bíblia. O profeta Daniel predisse séculos antes os impérios e nações que dominariam desde a sua época até a segunda vinda de Jesus Cristo, que porá um fim definitivo a todos os reinos dos homens nesta terra. Portanto, para entendermos adequadamente o que estamos vivenciando hoje, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 7, onde nos é apresentada a visão das 4 bestas, uma profecia fundamental para a compreensão da história e do futuro do mundo. Comecemos então pela leitura dos 3 primeiros versículos deste capítulo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Então, ele escreveu o sonho e relatou os pontos principais do ocorrido. Daniel disse: Eu tive uma visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Amados irmãos, Daniel diz que recebeu essa visão durante o reinado de Belsazar,
rei da Babilônia. Belsazar era neto do famoso rei Nabucodonosor II, que anos antes havia conquistado Jerusalém e levado os judeus cativos para a Babilônia, incluindo o próprio Daniel. Belsazar nasceu do famoso rei Nabucodonosor II, que anos antes havia conquistado Jerusalém e levado os cativos judeus para a Babilônia, incluindo o próprio Daniel. Cada um dos impérios mencionados nesta visão manteve uma ligação geográfica direta ou indireta com o Mediterrâneo, o que reforça e consolida essa identificação. A expressão "eles lutaram" transmite a ideia de caos, agitação e tumulto. Para o pensamento hebreu, o mar representava algo perigoso e misterioso. Um elemento inquieto e imprevisível, embora nunca fora do alcance do poder soberano de Deus, que é capaz de dominá-lo e subjugá-lo. Por outro lado, diremos também que nas Escrituras o mar é por vezes usado como uma ilustração das nações gentias, de povos em constante movimento, conflito e mudança. Daniel continua: "E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar." É importante notar que essas bestas representam 4 reinos que se sucederiam no controle do mundo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Cada um desses reinos possui características particulares que os distinguem dos demais. No entanto, todos eles compartilham a mesma origem, um caráter brutal, irracional e bestial que provoca medo e arrepios em quem os contempla. Agora vamos nos concentrar na primeira besta. Vamos ler o versículo 4 deste 7º capítulo do livro de Daniel. "O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão e posto em pé sobre 2 pés como um homem, e lhe foi dada uma mente humana." Quanto à primeira besta, vemos que ela combinava a força do leão com a velocidade da águia. No mundo secular, o leão é considerado o rei da selva, assim como a águia é entre as aves do céu. Essa combinação transmite uma imagem de poder supremo, domínio e velocidade irresistível. Essa besta representava o Império Babilônico, e essa não é uma identificação arbitrária. Podemos encontrar leões alados no portão de Ishtar, da antiga cidade da Babilônia, evidência arqueológica que confirma a coerência entre a visão profética e o simbolismo oficial do Império. Mas o que mais nos interessa é que ambos os animais foram usados pelos profetas como símbolos da Babilônia, sublinhando seu caráter dominante e temível. Lembremos que a ascensão da Babilônia como um império dominante começou historicamente sob a liderança de Nabopolassar, que liderou a rebelião contra o poder decadente da Assíria. Durante décadas, a Assíria foi um império brutal e implacável, mas suas forças foram enfraquecidas por conflitos internos, tensões políticas e guerras contínuas. Nabopolassar reconheceu esse momento histórico, uniu a Babilônia aos medos, e após uma série de campanhas decisivas, conseguiu a queda de Nínive, selando assim o fim do domínio assírio. Dessa forma, a Babilônia emergiu como a nova potência dominante do mundo antigo. Esse poder inicial atingiu seu auge sob o governo de seu filho, Nabucodonosor II, que levou o império ao seu ápice político, militar e cultural. Sob seu governo, a Babilônia expandiu-se em todas as direções, subjugando reinos, controlando rotas comerciais estratégicas e consolidando um domínio que se estendia da Mesopotâmia ao levante mediterrâneo. Jerusalém foi conquistada, o templo destruído e o povo judeu levado para o exílio, cumprindo-se assim os juízos anunciados pelos profetas. Mas a grandeza de Babilônia não se devia apenas às suas conquistas. Era também uma cidade de esplendor incomparável. Fontes antigas, especialmente escritores gregos, descrevem Babilônia como uma metrópole majestosa, rodeada por muralhas colossais, atravessada por avenidas cerimoniais e adornada com templos, palácios e relevos de extraordinária beleza. Entre suas maravilhas mais célebres estavam os jardins suspensos da Babilônia, descritos como terraços elevados cobertos de árvores, flores e cursos d'água, uma maravilha da engenharia que parecia desafiar o clima árido da região. Aquela cidade se apresentava ao mundo como invencível, rica e eterna. Todo esse esplendor alimentou o orgulho do rei. Nabucodonosor começou a atribuir a si mesmo a glória da Babilônia, vendo em suas obras
a confirmação de sua grandeza pessoal. Esse orgulho é exposto diretamente no capítulo 4 do livro de Daniel, versículo 30, quando o próprio monarca declara arrogantemente: "Não é esta a grande Babilônia que construí como capital do reino, com meu grande poder e para a glória da minha majestade?" Essas palavras revelam claramente o coração que havia sido exaltado, um coração que se gloriava no poder humano e esquecia que toda a autoridade vem de Deus. É precisamente aqui que a visão profética adquire maior profundidade. Daniel observa que as asas do leão foram arrancadas, simbolizando que a Babilônia perdeu o ímpeto e a velocidade de sua expansão inicial. Ela não avança mais com a mesma força avassaladora que caracterizou sua ascensão. Então a besta é erguida do chão, transformada em um homem e recebe um coração humano. Essa transformação aponta para um processo de humilhação e limitação. O império que agiu com ferocidade animalesca começa a ruir em seu orgulho. Este símbolo está claramente ligado à experiência pessoal de Nabucodonosor, que, conforme narrado no capítulo 4 de Daniel, é humilhado por Deus até reconhecer que o Altíssimo reina no reino dos homens e o dá a quem ele quer. O coração do homem representa o fim da arrogância excessiva e o doloroso aprendizado de que o poder humano não é absoluto. Em todo caso, embora tudo isso sirva para identificar com precisão o Império Babilônico ao qual a visão se refere, não devemos de forma alguma pensar que houve um momento em que a Babilônia se tornou humanizada. A imagem não retrata uma conversão moral do Império, mas sim a soberania de Deus limitando seu poder e demonstrando que até mesmo o mais glorioso dos reinos permanece sujeito à sua autoridade. Agora, caro ouvinte, vamos continuar com a segunda besta. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 7 do livro de Daniel. "E eis que apareceu outra besta, uma segunda, semelhante a um urso que era mais alta de um lado do que do outro, e tinha na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne." Amados irmãos, a segunda besta, descrita como semelhante a um urso, representa claramente o Império Medo-Persa, o poder que sucedeu à Babilônia no domínio do mundo antigo. A imagem do urso transmite força bruta, resiliência e uma capacidade destrutiva exercida com peso esmagador em vez de velocidade. Ao contrário do leão alado, este império não se caracteriza por uma expansão rápida e brilhante, mas sim por um avanço firme, constante e devastador. Daniel observa que o urso estava subindo mais de um lado do que do outro, um detalhe fundamental para sua correta interpretação. Essa desigualdade aponta para a natureza dual do império, a aliança entre os medos e os persas. Embora os medos tenham desempenhado um papel significativo inicialmente, com o tempo, os persas claramente prevaleceram, tornando-se a força dominante no reino. O lado mais alto simboliza precisamente a supremacia persa dentro de uma estrutura imperial compartilhada. As 3 costelas em sua boca representam conquistas já realizadas, territórios devorados mesmo antes da visão continuar. Tradicionalmente, essas costelas têm sido entendidas como os 3 grandes reinos subjugados pelo poder medo-persa: Lídia, Babilônia e Egito, centros estratégicos do mundo antigo que caíram sob seu domínio. A imagem transmite a ideia de que esse império se alimenta da guerra e que sua expansão se constrói sobre a derrota de outros povos. A ordem divina que a besta recebe, levanta-te e devora muita carne, reforça essa ideia. Ela não descreve uma ambição nascida unicamente do homem, mas um poder permitido por Deus para cumprir um propósito histórico específico. O Império Medo-Persa foi construído para conquistar vastas regiões, exercer domínio sobre inúmeras nações e estabelecer um controle territorial sem precedentes. Historicamente, esse poder atingiu sua consolidação sob a liderança de Ciro, o Grande, que derrotou a Babilônia e se tornou o novo governante do mundo conhecido. A conquista da Babilônia ocorreu em 500 e... Terá a segunda parte desse vídeo. Se vocês quiserem, eu vou reproduzir novos vídeos. Compartilha, deixa o joinha e seja inscrito, por favor, nesse canal.
Creme de leite Italac. Agora estamos ainda mais perto dos nossos sonhos.